Olá, eu sou o professor Everton Amorim e esta é uma aula de matemática do ensino fundamental relacionada aos anos finais, especificamente para o sexto ano. E essa aula está sendo preparada para a Escola Isaac de Alcântara Costa para ser ministrada no dia 8. O horário da aula desta turma é das 13 às 14h30. E esta aula tem como agenda a correção do exercício que foi passado na aula anterior, que tratava a respeito de números mistos, e também será comentado a respeito de frações equivalentes e de simplificação de frações. Então, já partindo para o nosso exercício, nós temos aqui na nossa primeira questão o seguinte: escreva no caderno o número misto que representa a parte verde das figuras abaixo. Vocês vão perceber que aí já vai estar os nossos gabaritos, mas nós iremos realizar os comentários para buscar compreender melhor como é que foi chegado a este gabarito. Na letra A, nós temos aí dois círculos que trazem ambos divididos em 4 pedaços e aí alguns estão pintados. Neste primeiro, os 4 pedaços estão pintados e nesse segundo, apenas um pedaço está pintado. E aí a gente retornando para o conceito da aula anterior, lá no número misto a gente dizia que era a junção de um número inteiro com um número fracionário. Nesse caso aqui, como esse primeiro desenho está pintado completamente, eu posso dizer que ele é o nosso número inteiro. E sendo ele o nosso número inteiro, ele pode ser representado como 1. E esse outro aqui é o nosso número fracionário. Mas ele vai ser que fração? Vai ser 1 sobre o todo, que é 4. Então, 1/4 é o nosso número misto que representa esse desenho da letra A. Já na letra B, nós temos aí uma sequência de retângulos, como tabletes de chocolate. E esses tabletes estão divididos em 3 partes iguais. O primeiro está pintado completamente, o segundo está pintado completamente e o terceiro está pintado parcialmente. Logo, as partes inteiras vão ser essa primeira e essa segunda parte, somando 2 inteiros. E nessa terceira parte, a gente tem apenas das 3 partes pintadas. Logo, a gente tem 1/3. O número misto que representa este desenho vai ser o número misto 2 inteiros e 1/3. Agora, na letra C, nós teremos aí 3 grandes quadrados, divididos cada um deles em 9 partes iguais. Sendo eles divididos em 9 partes iguais, nós temos o primeiro desenhado, pintado completamente, o segundo pintado completamente e o terceiro pintado parcialmente. Então, a gente já sabe, se o primeiro e o segundo estão pintados completamente, nós teremos como número inteiro o número 2. E nesse último aqui, nós observamos que 3 dos 9 quadradinhos estão pintados. O número misto que representa todo esse desenho vai ser o número misto 2 inteiros e 3 nonos. A segunda questão traz para a gente o seguinte: represente no caderno cada fração por meio de figuras e escreva o número misto que corresponde. Pessoal, nesse caso da segunda, a gente tem meio que o contrário da primeira. A primeira dava o desenho, pedia para que a gente representasse um número misto. A segunda traz para a gente uma fração e pede que a gente represente o desenho e o número misto dessa fração, porque a fração que está aqui não está representada como número misto. Veja só, na letra A nós temos 7 sobre 2. Significa que vão ser 7 partes sobre 2. Olha só como é que eu vou representar isso. Eu vou ter aqui 4 círculos, e aí você podia usar qualquer desenho, e vou dividir eles todos em 2 partes iguais. Não é 7 que estão pintados? Então eu pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, destes 4 círculos, eu vou ter 3 que estão pintados completamente, e esse vai ser o nosso número inteiro dentro do nosso número misto, e eu vou ter um que vai estar pintado parcialmente, que vai ser a nossa fração 1/2. 7 sobre 2 pode ser representado graficamente através de desenho com esses 4 círculos aqui e através do número misto 3, 1/2. Já na letra B, nós temos 8/5 e nós iremos partir
do mesmo entendimento. Primeiro a gente faz desenhos que estejam divididos para 5, e aí eu procuro desenhar, pintar dentro desses desenhos 8 dessas partes. E aí, pintando 8 dessas partes, eu só preciso de 2 desenhos para representar isso. Então, vou ter um que está inteiro e eu vou ter um que vai ser representado como fração, e nesse caso 3/5. 8/5 pode ser representado através de desenho com esses 2 desenhos aqui e através do número misto 1/3/5. Na letra C, nós temos aí a fração 13/4. Então, preciso desenhar figuras que possibilitem para mim a divisão em 4 partes iguais, e aí eu vou pintar 13 delas. Vou desenhando, vou pintando, vou desenhando, vou pintando. Cheguei aqui em 4 desses quadrados que estão divididos com 4 triângulos dentro deles. Quando eu pego esses 3 primeiros, aqui eu já tenho 12. Então, dessa última figura, eu preciso pegar somente uma. E aí eu vou ter 13 figuras desenhadas de cada 4 triângulos dentro dos quadrados. E aí eu observo aqui, como o desenho facilita bastante, que eu tenho 3 inteiros e uma fração que eu represento com 1/4. A minha representação através do desenho vai ser o desenho que aí está exposto, e o número misto que representa esse desenho e também esta fração é o número 3/1/4. A terceira questão diz o seguinte: Patrícia é engenheira civil e responsável por determinar a área de cada construção. Para o próximo trabalho, ela precisa definir a área que será determinada para as 3 construções seguintes, sabendo que são 5 lotes de terra que deverão ser divididos igualmente entre 3 construções. Que fração representa a região de cada construção? Veja só, aí nós temos a fração 5/3. E aí 5/3, seguindo a lógica que nós vemos utilizando anteriormente, nós vamos representar como número misto. Então, 5/3, eu vou ter um inteiro e ainda vai sobrar 2/3 para a seguinte. Então, 5/3 também corresponde a 1/2. Já na quarta questão, nós temos: escreva no caderno o número de meses que corresponde a um inteiro, 1/3 de ano. Vamos lá. Um ano vai ter 12 meses, então, de cara eu já tenho 12 aí. Mas 3/4 de 12 corresponde a quanto? 3/4 de 12 vai corresponder a 9. E aí, como eu já tenho 12 lá que corresponde ao inteiro, então 12 mais 9 vai ser igual a 21 meses. Na letra B, eu tenho 2 1/6, 2 inteiros e 1/6. 2 inteiros, que é 2 anos, vai ser igual a 24 meses. E 1/6 de um ano corresponde a 2 meses. Então, totalizamos aí 26 meses. Na letra C, nós temos 5 inteiros e 1/2 de ano. Então, 5 inteiros são 5 anos, que corresponde a 60 meses. E 1/2 de um ano corresponde a 6 meses. Logo, nós teremos como resposta 66 meses. Já na quinta questão, muito parecida com a quarta, nós temos o seguinte: quantas horas equivalem a 1/2 de dia? Vamos lá. Um dia vai ter 24 horas. Tudo bem, vou guardar meu 24. 1/2, ou a metade de 24, corresponde a 12. Então, agora eu só somo 24 com 12, o resultado é 36 horas. Já 1/4 de dia. Um dia, nós já dissemos, corresponde a 24 horas, e 1/4 de dia vai corresponder a 6 horas. 24 mais 6 é igual a 30 horas. Feita a correção do exercício, nós iremos agora observar os assuntos seguintes que tratam a respeito de fração equivalente e de simplificação de fração. Essa questão da fração equivalente vai estar disposta aqui no livro de vocês a partir da página 136. Lá na página 136, vocês podem acompanhar. E a gente tem aqui esse conceito de fração equivalente, essa explicação de como é que funcionam essas frações equivalentes. Nós temos aqui 4 figuras, 4 pequenos quadrados que estão divididos de formas diferentes. Esse primeiro vai ter aqui
2/3 pintado. Esse segundo vai ter 4/6 pintado. Esse quarto vai ter 6/9 pintados. E esse último tem 8/12 que estão pintados. Porém, se vocês observarem os nossos quadrados que são do mesmo tamanho, apesar de trazerem frações diferentes, eles estão com a mesma quantidade, a mesma largura aqui, ó, que está pintada aqui em 2/3, também está pintada aqui em 8/12. E aí, por que isso acontece? A fração 2/3, 4/6, 6/9 e 8/12 representam a mesma parte do todo. Todas elas representam a mesma quantidade, foi o que eu acabei de falar. Por esse motivo, dizemos que essas frações são equivalentes, ou seja, 2/3 é igual a 4/6, que é igual a 6/9, que é igual a 8/12. Todas elas são iguais. Aí é o conceito aqui para a gente, ó. Frações que representam a mesma parte de um inteiro são chamadas de frações equivalentes. E aí essas frações equivalentes apresentam para a gente algumas propriedades. Deixa eu só sair daqui para liberar a tela. Que propriedades são essas? Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador, importante, tem que ser o numerador e o denominador, de uma fração qualquer por um mesmo número natural diferente de zeros, obtemos uma fração equivalente à fração inicial. Vamos multiplicar, por exemplo, o numerador e o denominador da fração 6/8 por 2. Multiplicando aqui, ó, 6/8 vezes 2, eu multiplico em cima e multiplico embaixo, eu vou ter como resultado 12/16. E 6/8 dividido para 2, dividido em cima e dividido embaixo, eu vou ter como resultado 3/4. O que é que eu quero dizer com isso? 6/8 é igual a 12/16, que é igual a 3/4. Todas essas são frações equivalentes. E olha como a representação gráfica esclarece isso que a questão está dizendo para a gente. Olha o que é 6/8. 6/8 é toda essa parte pintada aqui, ó. Toda essa parte pintada. Se vocês observarem, tem um pedacinho aqui que não está pintado. Isso aqui é o desenho, a representação gráfica de 6/8. Mas olha só como é que fica a representação gráfica de 12/16. É absolutamente a mesma parte do nosso círculo que está pintada. Óbvio, aqui está dividido em mais partes, mas se vocês observarem, ó, eu venho aqui do cantinho, sigo para o cantinho com ângulo de 90 graus. Aqui da mesma forma, venho aqui e sigo para o cantinho com ângulo de 90 graus. Essa parte pintada em 12/16 é igual à parte pintada em 6/8, que também é igual à parte pintada que está aqui em 3/4. Ou seja, todas elas, apesar de estarem com frações diferentes, representam a mesma quantidade. E esse tipo de fração leva o nome de fração equivalente. E aqui agora a gente já está falando a respeito de simplificação de fração, que é o outro assunto. E o que vem a ser essa simplificação de fração? A gente vai considerar a fração 10/20. Se dividirmos o numerador e o denominador por 2, determinamos a fração 5/10, e aí dizemos que ela é equivalente a 10/20. Obtemos uma fração equivalente com o numerador e o denominador menor. Everton, e qual seria essa intenção de eu transformar minha fração com um numerador e um denominador menor? É para facilitar os meus cálculos. Às vezes a fração ela é passível, ela é possível de uma simplificação, e essa simplificação, como o próprio nome sugere, ela simplifica cálculos, ela simplifica operações e, por muitas vezes, ela simplifica entendimentos do que é que essa fração está tentando representar. E aí, quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo divisor natural diferente de zero, estamos simplificando essa fração. E a gente tem aqui o conceito que diz: simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente com o numerador e o denominador menores que a primeira fração. E aqui, por exemplo, obtemos que a fração 5/10 ainda pode ser simplificada, é o fato. Nós podemos simplificar uma fração várias vezes, até chegar em um ponto que não é mais possível. Como é que eu simplifico 5/10? Eu posso dividir em cima pelo número 5 e dividir embaixo também pelo número 5, obtendo assim como resultado a fração 1/2. E aí a gente chega no seguinte:
Porém, a fração meio já não pode ser simplificada, pois não existe um número natural diferente de 1 que seja divisor de 1 e de 2 ao mesmo tempo. Dizemos, então, que 1 sobre 2 é uma fração irredutível. O que isso significa? Que eu não tenho mais como reduzir essa fração. Esse aí é o formato mais simplificado que eu posso chegar dessa fração. O mesmo acontece com as frações 5 sobre 6, 8 sobre 9, 5 sobre 12 e por aí vai. Tem vários exemplos de frações que não podem mais ser reduzidas, apesar do número não estar ali tão baixo. Mas se não é possível ser reduzida, então a gente já chegou na fração irredutível. Vamos olhar aqui outro exemplo. Vamos simplificar a fração 36 sobre 54 avos, ou 36 sobre 54, até obter uma fração irredutível. Primeiro a gente divide por 2. 36 dividido por 2 é 18. Obrigatoriamente eu preciso dividir o denominador por 2. E 54 dividido por 2 é 27. Agora eu tenho 18 sobre 27. O 18 até é divisível por 2, mas o 27 não. Então, não posso dividir por 2. Eu vou dividir agora por 3, porque tanto 18 quanto 27 são divisíveis por 3. 18 dividido para 3, resultado é 6. 27 dividido para 3, resultado é 9. Novamente, eu tenho a possibilidade de dividir o 6 por 2, só que eu preciso dividir ambos, numerador e denominador. Então, preciso procurar um divisor que seja comum a eles, que continua sendo o número 3. 6 dividido para 3 é 2, 9 dividido para 3 é 3. Então, a minha fração irredutível é 2/3. Podemos também simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 18 de cara. Se eu dividir 36 por 18, eu encontro 2. 54 por 18, eu encontro 3. Então, não preciso fazer passo a passo. Se eu tiver um número alto que eu consiga dividir tanto numerador quanto denominador, é possível que eu faça de maneira mais rápida. Verifique que com apenas uma simplificação, determinamos a fração irredutível, pois 18 é o maior divisor comum entre o número 36 e o número 54. Então, pessoal, o assunto aqui no vídeo é esse. Fizemos a correção do exercício, falamos a respeito do assunto novo. Eu espero que tenha sido o mais claro possível, mas, obviamente, as dúvidas que vocês tiveram e anotaram no caderno, eu estarei disponível agora no grupo de WhatsApp para a gente conversar e tentar sanar o máximo de dúvidas possível, para que tenhamos condições de ir para o nosso exercício de fixação com a melhor qualidade possível.